A gente teve há um período atrás uma coletiva com alguns que estão aqui, né? Agora estão outros presentes, envolvendo aquele assunto que a gente já tratou de outra vez, que era o terreno do SAMAI. A gente hoje resolveu convocar vocês, primeiramente agradecer a presença de todos que prontamente atenderam o nosso convite, para que a gente possa trazer algumas informações novas, assim, de algumas decisões que o SAMAI, eu em nome do SAMAI, diretor-presidente Farinha, tomo para esclarecer alguns fatos. Eu enumerei, como da outra vez, alguns itens que a gente fez na outra entrevista, que acho que funcionou muito bem, que deu para todo mundo entender bem o significado do assunto. A gente partiu pela mesma linha, que foi muito legal, acho que a gente foi feliz nessa tratativa. Não houve, assim, eu quero deixar bem claro novamente que eu estou muito tranquilo quanto à aquisição desse terreno, que eu volto a ressaltar, que eu volto a afirmar, volto a dizer que não houve superfaturamento na aquisição desse imóvel, que nós adquirimos 10 mil metros quadrados no bairro de Águas Claras por um valor totalmente justo, valor comercialmente justo, como a gente já tinha falado anteriormente. O imóvel, pelas suas condições físicas, de localização, de altura, de tamanho, principalmente de terraplanagem, como ele é um imóvel totalmente plano, continua sendo estratégico para o abastecimento de água, não só para o bairro de Águas Claras, mas como também para a região de Paquetá, incluindo Santa Cruz, Lar dos Idosos, Rua Nova Trento, entre outros pontos. Daquele ponto estratégico a gente consegue atingir várias localidades da cidade. Quanto aos questionamentos acerca do imóvel ser meu, eu já prestei todas as informações que necessárias foram, tanto para a Câmara de Vereadores como para o Ministério Público, e esse detalhe já foi claramente esclarecido. Eu quero registrar, assim, principalmente na condição de interessado nesse assunto, e principalmente de interessado na transparência e na lisura do assunto, que não me interessa só o assunto. O que me interessa principalmente é que esse assunto fique claro para as pessoas envolvidas nesse assunto. Que a transparência e a legalidade é nossa meta no nosso governo, como tem que ser meta de toda a administração pública. Nós sempre contribuímos com todas as informações necessárias para os vereadores e para qualquer órgão que a nós se dirigiu pedindo qualquer tipo de informações. Porém, como sempre houveram questionamentos, sempre houveram dúvidas, estavam sempre surgindo fatos novos. Nessa desapropriação eu passei a acompanhar bem de perto o desfecho dessa investigação junto ao Ministério Público, porque eu, como parte, como é que chama? Parte interessada, né? Parte citada, né? Parte citada, eu tenho acesso a essas informações, como ele é o sigilo de justiça, eu tenho acesso. Para minha surpresa, existe um documento nesse emaranhado todo, nesse processo todo, que está sob suspeita. Documento que não nos cabe agora entrar em detalhes, porque isso é o Ministério Público que tem que resolver, que tem que realizar, que no momento certo, com certeza, deve ser divulgado. Mas existe um documento que está sob suspeita. Então, como eu tenho total convicção que eu não tive nenhum ato que me deixe em dúvida da minha transparência ou da minha integridade nesse assunto, a gente tomou alguns procedimentos, né, Rogério, em nome do SAMAI. A partir do momento que isso possa ter havido, que a gente não tem toda certeza se houve ou não houve, existe uma suspeita. A partir do momento que isso possa ter havido, para mim, como cidadão, nem como vice-prefeito, ou nem como diretor-presidente do SAMAI, como cidadão brusquense ou como uma pessoa normal, como nós todos somos, ela muda de figura. Até o momento eu estava muito tranquilo, mas agora com essa possibilidade que tem que ser esclarecida, que eu considero que pode ser grave ou não pode ser, ninguém pode se aventurar a brincar com um assunto, acho que é um assunto sério, a gente não pode se aventurar em brincar para saber até onde isso é verdadeiro ou não é. A gente está tomando as seguintes decisões. A partir do momento de hoje, né, eu como presidente do SAMAI, estou anulando todo o processo de desapropriação,
por entender que não pode ser mantido um procedimento do qual paire dúvida. Enquanto eu não tinha dúvida, enquanto eu não observei nada que me trouxesse dúvida, não existiria motivo para mim pensar em tal procedimento. Mas hoje, como existe um procedimento que paira dúvida, eu, em nome, como diretor-presidente do SAMAI, a gente tomou como prioridade anular todo o procedimento. A gente também está colocando algumas determinações que vão ser tomadas para que isso se torne da melhor maneira possível, de entendimento de todos, e que se possa ser resolvido da melhor maneira possível até que as dúvidas sejam sanadas. Que os valores pagos pela desapropriação retornem aos cofres públicos no prazo máximo de 90 dias. Até 90 dias o recurso tem que retornar, sobre pena de ação judicial. Isso é uma determinação da gente também. Nós vamos instaurar qualquer tipo de sindicância administrativa a fim de apurar qualquer irregularidade a partir daí, que elas sejam constatadas. Nós vamos tomar todas as providências, se houverem culpados, se nessas dúvidas que estão aparecendo, nós vamos tomar todas as providências, se houverem culpados criminalmente, civilmente e administrativamente. Finalmente, também eu quero solicitar que os senhores, eu estou solicitando também aos senhores vereadores, isso já foi uma solicitação minha, a gente fez essa solicitação para os vereadores, para que encaminhem também o procedimento que tem que ser feito na Câmara. Se tem que ser indicado algum nome, porque parece que até houve uma determinação, como já foi vinculado nos meios de imprensa hoje, houve uma determinação de uma juíza, mas nós também já estamos fazendo essa determinação, porque nós poderíamos ainda ter, como poder independente, a gente ainda poderia tomar outra atitude. Mas nós estamos, também os nossos partidos, vamos acatar a decisão que a juíza também encaminhou para a Câmara de Vereadores. E eu volto a ressaltar que eu estou inteiramente à disposição para contribuir, né, em tudo que for necessário, tanto no Ministério Público, tanto na CPI que seja instaurada, para que a gente, o mais rápido possível, tire as dúvidas. Mas para o momento, no meu entender, no meu pensamento, se há dúvida, eu acho que nós temos que, não se pode, a gente sempre levou pela linha que quando há dúvida a gente tem que tomar uma atitude. Então, se há uma dúvida num documento que está lá no Ministério Público, nós vamos, por um momento, nós vamos voltar atrás em todo o procedimento, né, da desapropriação do terreno. Rogério, tens mais alguma coisa a acrescentar? Rogério é nosso assessor jurídico, todo mundo sabe, né? E agora eu abro, se vocês querem fazer alguma pergunta, está aberto para os amigos. Como é que você chegou a essa decisão? Você explicou que foi a partir do procedimento que o SAMAI em si acabou estudando e tendo informações sobre essa questão de suspeita, mas como é que vocês tiveram essa iniciativa, né, de verificar toda essa questão? Nós temos uma decisão, nós temos assim, amparados pela lei, a lei nos dá essa liberdade de voltar atrás no ato, como quando a gente fez a desapropriação. Então, como a gente está em contato com o Ministério Público, a gente, como parte citada, tem acesso às informações, né? Quando soube dessa dúvida que está lá, que num determinado momento ela deve ser divulgada, né, Rogério, é isso? Então a gente resolveu tomar a iniciativa de já mostrando o nosso interesse, que tudo seja resolvido, nós vamos anular o ato, porque a lei nos permite isso. Aí, no caso das outras partes envolvidas, né, a respeito da imobiliária e tudo Sim, mais, já foram conversados? Não, nós já entramos em contato, né, com as partes envolvidas, para que também todos concordam que seja feito o que seja certo. Uhum. Alguma expectativa de que a CPI não tenha prosseguimento, andamento, diante dessa posição do SAMAI? Não, a posição do SAMAI é totalmente independente do que acontece na Câmara. Uma coisa não tem, se eu falar errado, o nosso assessor me corrige. Nós não estamos tomando essa decisão para que não haja CPI ou para que não continue a investigação no Ministério Público. Nós estamos sendo solidários à dúvida que foi levantada. Como existe uma dúvida, nós estamos sendo solidários.
São assuntos totalmente independentes. Se hoje for instaurado, os nomes serão indicados, a CPI continua independente e o Ministério Público também. Um procedimento é o do SAMAI. Nenhum procedimento tenta influenciar em outro. É isso, Rogério? É isso. E além da CPI, além do inquérito que corre no Ministério Público, ainda há a determinação do presidente, então, que seja instaurada uma sindicância para apurar todo o trâmite desse procedimento de desapropriação. Então, a CPI vai passar, com certeza, a ser um instrumento para o esclarecimento dos fatos, que agora nós, como administração do SAMAI, queremos saber, né, se houve ou não determinadas irregularidades e que, se houver, os responsáveis sejam punidos por isso. Eu não sei se faria por farinha para você, Rogério, porque só depois da determinação da Justiça para que se instaurasse a CPI na Câmara, o SAMAI tomou essa atitude. Não foi. Isso até, quando acontece na nossa vida, isso foi uma coincidência. Nós estamos tratando desse assunto desde segunda-feira passada, nós internamente. Porque uma decisão desse tamanho, ela não se toma sozinha. Nós tivemos a conversa com o prefeito Paulo Esse, nós reunimos todos, nós temos os nossos vereadores, nosso grupo, né? Então essas conversas estão acontecendo desde segunda-feira. Por uma coincidência, essa determinação aconteceu, acho que foi ontem, hoje, né? Dessa da juíza, né? Que nós ficamos sabendo. Mas um assunto não tem ligação com o outro. É uma decisão nossa. Farinha, você, na última entrevista coletiva, você tocou no assunto que antes de fechar esse negócio, você na época, exercendo como prefeito em exercício, né? Estava como prefeito em exercício, você passou tudo isso para o jurídico, para o jurídico da prefeitura tomar ciência disso, para que isso pudesse ser avaliado por eles, né? Como é que você encara essa situação de ter detectado um documento que causa dúvida? Como é que você como hoje o presidente do SAMAI, encara isso? Por que isso? Por que isso agora? Nós, assim, essa tua pergunta, Banana, ela é fundamental, porque com as mesmas dúvidas que nós estamos tendo. Porque não foi um processo feito individualmente pelo SAMAI, foi feito por várias mãos, e em nenhum momento eu tenho desconfiança nas pessoas envolvidas. Então é uma coisa muito estranha, é um negócio que tem que se tentar esclarecer, e por isso dessa atitude. Se tem dúvida, ele tem. Porque se tivesse acontecido só aqui dentro, estava no meu domínio. Eu ficaria mais fácil, mas existem prefeitura, existe procuradoria, então a gente está tentando esclarecer da melhor maneira possível.